Olá, seja bem-vindo ao episódio 244 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Foi no dia 15 de março de 44 a.C., os chamados Idos de Março, que a figura mais conhecida de toda a era romana foi assassinada em pleno Senado. A morte de Júlio César é ainda hoje um dos acontecimentos mais famosos da história universal. E, no entanto, até hoje nunca tínhamos falado dela no programa, uma falha imperdoável ao fim de 244 episódios. É verdade que o dia 15 de março de 44 a.C. foi há 2068 anos e, portanto, não estamos a comemorar nenhuma data redonda, mas como o ano da sua morte acaba em 4, e além disto, este é o episódio 244, nós estivemos a analisar fígados de galinha antes deste programa e achámos que era o tempo perfeito para falar da morte de Júlio César. E, portanto, há ainda uma outra questão, é que é sempre uma boa altura para falar do Júlio César e do seu assassinato. Bom, o que é que nós sabemos sobre ele? Sabemos que era o homem mais poderoso de Roma e o seu chefe militar mais popular. Sabemos que conquistou a Gália. Sabemos que começou a acumular muito poder, sabemos que um grupo de senadores conspirou para o matar, sabemos que foi esfaqueado 23 vezes e até é suposto sabermos quais foram as suas últimas palavras. O famoso "até tu, Brutus", ou também "tu, criança", referindo-se ao envolvimento de Marco Júnior Bruto, muito próximo de César, na conspiração. Rui, antes de nos contares sobre o assassinato de César e de nos ajudares a separar aquilo que é verdade daquilo que é mito, explica-nos primeiro uma coisa. Júlio César foi morto há 2068 anos, passou imenso tempo, não fundou nenhuma religião, ao contrário de outras personagens da época. Como é que nós sabemos tanta coisa sobre a sua morte? Não é dos livros do Asterix? Bem, a maior parte das pessoas provavelmente é dos livros do Asterix e é uma boa fonte. É uma excelente fonte. Basicamente porque nós temos, para esses anos, portanto, para a década de 40 a.C., fontes que não temos provavelmente para nenhum outro período da Antiguidade. Temos obras de historiadores antigos que escreveram sobre a época, como o romano Suetónio ou o grego Plutarco, que não são contemporâneos de César, são do século I depois de Cristo. Também não estão muito longe. Mas que escreveram sobre Júlio César e cujos textos sobreviveram. E tal como sobreviveu outro tipo de documentação, que às vezes não é muito abundante para outras épocas da história romana, como é a correspondência, os discursos do Senado um dos maiores, ou maior de todos, o orador romano, Cícero, quer dizer, temos para esta época, Cícero é um contemporâneo de César, temos muitas das suas cartas que ele recebeu e enviou, temos os seus discursos no Senado, portanto, e outras obras literárias que ele escreveu. Portanto, temos uma grande acumulação de fontes e de fontes que foram muito lidas, porque faziam parte basicamente do estudo do latim, que é a base que foi a base da educação na Europa, desde a Idade Média. É como hoje em dia encontrar manuais escolares, portanto diz isso, sim, não é? Portanto, imensos, eram muito há livros escolares para as pessoas aprenderem. Exatamente, e isso permitiu, por exemplo, no fim do século XVI, Shakespeare pôde fazer uma peça de teatro sobre Júlio César, que ainda tornou depois mais conhecida a história, a partir destas fontes, de Plutarco e de Suetónio, que ele também ou seja, não foi tudo da sua cabeça. Não, aquilo segue muito, a peça de Shakespeare, aliás, segue muito Plutarco e Suetónio, todas as anedotas que eles contam, todas as histórias que eles contam acerca de Júlio César. Ele vai seguindo a história do adivinho que ele encontra à ida para o Senado, não é? César, cuidado com os idos de março, tudo isso vem de Plutarco e de Suetónio e depois Shakespeare integrou na sua peça. Além disso, nós temos uma outra coisa aqui para esta época que também é bastante importante, é que temos, graças ao apuro técnico da escultura romana, temos estátuas, temos bustos que nos dão a ideia de como a maior parte destes personagens desta história, não apenas Júlio César, como é que eles eram.
Fisicamente. Sim, a cara deles. Quer dizer, temos para Júlio César, temos para Cícero, temos para Pompeu, temos para Brutus, quer dizer, temos imagens deles que nós não temos para mais nenhumas personagens históricas até aos séculos XV, XVI depois de Cristo. Quer dizer, só a partir do século XV, XVI é que a pintura ocidental que nos começa a dar uma ideia de como é que era Carlos V, Filipe II. Quer dizer, mas nós não temos ideia nenhuma de como é que era Dom Afonso Henriques, como é que era o Dom Dinis, nenhuma. Sabemos como é que era Júlio César. Isto faz diferença. Aliás, temos essa ideia de como era Júlio César permite até representar uma figura, ou desenhar, e imediatamente identificarmos como César, o nariz de César, a maneira como César tinha o cabelo, quer dizer, isso, enfim, vem do Asterix, precisamente. Quer dizer, nós temos uma ideia, sim. Aquilo é uma caricatura de César, que César visse, dizia... Isto é uma caricatura minha. Este sou eu. Quer dizer, agora, porquê é que tanta documentação sobreviveu? Bem, por sorte, há muita sorte na maneira como muitas obras fundamentais da antiguidade chegaram até aos nossos dias, por vezes porque os manuscritos em que estavam registadas foram... o suporte foi usado para encadernar outros livros, e depois alguém no século XVI, XVII ou XVIII reparou na encadernação e de repente estava lá um discurso de Cícero ou uma coisa qualquer assim. Agora também, como disse, por interesse literário, isto é, nesta época temos talvez um dos maiores escritores em latim, que é Cícero, que é um grande escritor em latim e ao mesmo tempo um político desta época, aliás um adversário de César. As suas cartas, os seus discursos foram na Antiguidade e depois na Idade Média, no Renascimento, usados para estudar latim e, portanto, foram conservados dessa maneira, exatamente como manuais escolares, quase, como manuais escolares. E depois também porque a história de Júlio César e do seu assassinato nós temos de dizer que é fundamental para a imaginação política ocidental. E eu acho que aí talvez possamos citar um escritor francês do século XIX, que é Alexis de Tocqueville, e ele dizia que a história era uma espécie de galeria de pintura. Portanto, a história era uma galeria de pintura com muitos quadros, e dizia Tocqueville que alguns desses quadros, a maior parte desses quadros, aliás, eram cópias, e só muito poucos é que eram originais. E ao falarmos de César e do seu assassinato, nós estamos a falar de um dos quadros originais dessa galeria de pintura, em relação ao qual há depois imensas cópias, quer dizer, quer de assassinatos, quer de Césares, de uma coisa, uma coisa e de outra. Quer de assassinatos de César. E assassinatos de César, exato, quer de assassinatos e de Césares. Quer dizer, Júlio César é uma referência fundamental para todos aqueles que, desde a sua época, pretenderam exercer um grande poder, sobretudo exercer um grande poder fundando um regime político novo. Não é por acaso que César foi o nome dos imperadores romanos, que depois dele passaram a usar esse nome para se identificarem como imperadores, e isso deixa só esclarecer isso, é porque o César, no caso dele, era um nome. E, portanto, o nome dele. A partir daí é que passou a representar um título. Okay. Quer dizer, começou a ser usado enfim, mais à frente começou a ser usado como título por aqueles que ocuparam um cargo que era equivalente ao que ele tinha tido na República Romana. A noção da sua importância. Mas repare, isto foi até... nós temos imperadores romanos intitulados Césares até a queda de Constantinopla em 1453. Portanto, mais 1500 anos depois dele, continua a haver Césares. Agora, não foi aí que acabaram os Césares. Quer dizer, o título de César continuou a ser usado pelos sultões otomanos. Isto é, o sultão otomano que conquistou Constantinopla em 1453, ele passou a intitular-se ele próprio César de Roma, Kaiser e Rum. Portanto, ele achou que era um descendente dos Césares de Roma. Portanto, os sultões otomanos, até aos anos 20 do século XX, têm nos seus títulos este César, também são Césares. Portanto, eles consideravam-se também eles sucessores de Júlio César. Levaram isso até muito sério, pelo menos até ao século XVI levaram isso muito sério. E depois o Império Otomano foi mais ou menos islamizado, eles deixaram cair isso, embora tivessem continuado a usar o título. Mas quando chegamos ao princípio do século XX, há vários chefes de Estado que ainda usam o título de César.
como disse, o imperador, o sultão otomano, Sim. o imperador alemão, Kaiser. Kaiser é a maneira, aliás, como se pronuncia César em latim. Kaiser, é assim que se pronunciava em latim o nome de César. O czar russo, czar é César, e também o rei da Bulgária, que também se chamava César, também tinha czar, também se chamava czar. Portanto, 2000 anos de César. 2000 anos de Césares. Portanto, isto dá uma ideia do impacto que teve no imaginário político do Ocidente e também do Oriente, no caso do... Enfim, se considerarmos o Império Otomano como parte do Oriente. César marca muito mais coisas. Isto é, o calendário que nós usamos com os 365 dias é atribuído a Júlio César. Ele cria isso. Há um mês que lhe é dedicado, Júlio, quer dizer, dedicado a César. Era o mês quinto, quer dizer, e passou a ser Júlio para César. O mês seguinte, Augusto, é dedicado ao seu sucessor, Augusto. Portanto, e no século XIX, a partir do século XIX, nós também começamos a falar de cesarismo, portanto, a partir do nome de César, para designar movimentos políticos protagonizados por um chefe militar que tivesse a pretensão de substituir um regime de tipo parlamentar ou representativo por um regime de poder pessoal. Portanto, isto chama-se um cesarismo. E cesarismo remete imediatamente para Napoleão Bonaparte. Certo. Napoleão Bonaparte, que emerge como um general da República Francesa na década de 1790, torna-se primeiro cônsul da República Francesa em 1799 e em 1804 imperador. Isto é a mesma carreira de César, é exatamente a carreira de César. Lá está. Como diria o Tocqueville, portanto, mais uma cópia. É mais uma cópia, um dos quadros que copiou o original. E depois, claro, temos uma história imensamente conhecida, mas sobretudo é uma história, esta história de César, do fim da República Romana, do começo daquilo que vai ser considerado que depois os historiadores chamam o Império Romano, no sentido de um regime com imperadores, é uma história que permitiu a muitas pessoas ao longo dos séculos perceber o que é que se estava a passar politicamente. Portanto, é uma espécie de um padrão, um paradigma, quer dizer, que é aplicado aos acontecimentos e quando há correspondência permite compreender esses acontecimentos. Quer dizer, no caso, por exemplo, da República Francesa do fim do século XVIII, os seus contemporâneos da República Francesa estavam a perceber, quando aparece Napoleão Bonaparte, com as suas vitórias em Itália, depois cônsul. Bem, isto é a história de César. É assim como a República acaba. Aliás, é a República Francesa a acabar a tornar-se um império, tal como a República Romana quase 2000 anos antes. Quer dizer, está a acontecer a mesma coisa. Esta é a transição de um regime representativo em que a direção política é coletiva para um regime autocrático com uma direção política pessoal. Mas pronto, vamos então lá examinar. Explicar como é que se chegou aí, não é? Há 2068 anos. Há 2068 anos, em 44 a.C., a cidade de Roma, na Península da Itália, e isto é de acordo com a sua própria memória histórica, dessa cidade, já existia há cerca de 700 anos, portanto, tinha sido fundada 700 anos antes, era assim... Esta é a memória histórica da Diz própria isso que ninguém cidade. sabe ao certo. Ninguém sabe, mas quer dizer, ninguém sabe ao certo, mas era o que fazia parte das crónicas e da ideia que eles tinham. Também tinham uma outra ideia, que era que ao princípio tinham sido governadas, a cidade tinha sido governada por reis, reis, e que desde o ano 509 a.C., portanto, 500 anos antes, tinha-se tornado uma república. Uma res pública, administrada por magistrados eleitos pelos cidadãos e politicamente dirigida por um Senado, que era uma assembleia de cerca de 500 homens, mais ou menos, todos eles antigos magistrados. E geralmente não apenas antigos magistrados, mas filhos de antigos magistrados. E Júlio César era precisamente alguém que fazia parte desta elite política. Ele nasceu em 100 a.C., teria 55 anos em março de 44, quando foi assassinado. Os seus antepassados e os seus parentes eram antigos magistrados e ele também era um destes magistrados. Estes magistrados, esta gente, vamos chamar-lhe oligarcas, eles competiam na República Romana, eles basicamente competiam por lugares, por distinções, estavam divididos em partidos,
Quando César era novo, havia dois grandes partidos entre eles, era o Partido Aristocrata e o Partido Popular. O Partido Popular não queria dizer que eles fossem gente que tivesse vindo de baixo, eram apenas aristocratas que apelavam ao resto da população para terem apoio no resto da população contra os outros, e o jovem César fazia parte desse Partido Popular, por ser parente, aliás, do chefe desse partido, que era Mário, e ele era parente dele, era da família, portanto estava naquele. Estes dois partidos competiam pelo poder? Sim, competiam, até violentamente, quando um tendia a perseguir o outro. Aliás, César chega à política quando o Partido Aristocrata domina, e ele é mais ou menos alguém que está, enfim... A disputar esse poder? Sim, na oposição, ele tenta escapar-se, porque quem está no poder em nome desse, enfim, como chefe desse partido aristocrata é um ditador, Sila, ou Sula, em latim, que é bastante violento na repressão dos seus adversários políticos, e César escapa fazendo serviço no exterior, isto é, fora de Roma, para ver se não é atingido. Mas tirando esta parte de violência que acontecia em determinados momentos, como nesta altura quando César tem 20, 30 anos, a forma como esta elite política compete pelo poder faz muito lembrar a das atuais democracias. Isto é, o grande objetivo dos membros destas famílias é serem eleitos para as magistraturas. Isto é, para cargos de governo, há muitas magistraturas, há dois magistratura cônsules. Não tinha o sentido judicial de agora, quer dizer, acumulava. Tem também, acumula aos vários poderes. Mas era também... mas é um governo, é um cargo de governo, quer dizer, é um cargo de governo, mas também tem outras funções, não há esta separação de poderes que nós temos hoje. O efeito de separação de poderes é obtido na República Romana pela desmultiplicação das magistraturas. Nunca há só uma. Isto é, não há um cônsul, há dois cônsules. Portanto, um acaba por equilibrar o poder do outro. Não há um pretor, há 16 pretores, e depois há questores, edis, tribunos, e todos eles se podem cancelar uns aos outros no sentido de vetar o que uns e outros fazem. Portanto, estes magistrados... os historiadores hoje não sabem exatamente o que é que cada um deles fazia, porque aquilo não é claro, não há uma constituição escrita clara, quer dizer, aquilo é um resultado de práticas e por vezes não se percebe o que é exatamente que funções é que tinha um determinado tipo de magistrado. Temos mais ou menos uma ideia, mas não temos não temos segurança. Estes magistrados são eleitos em assembleias de cidadãos, portanto, os homens adultos na cidade de Roma reúnem-se para eleger estes magistrados. Só os membros das famílias que já têm magistrados é que verdadeiramente são candidatos e têm hipóteses de serem eleitos. E para ganharem votos, estes oligarcos fazem tudo. Isto é, promovem obras públicas, dão grandes espetáculos em Roma, teatro, circo, prometem o sustento à chamada plebe, que é aqueles que não fazem parte das famílias importantes, os chamados patrícios. Mas a plebe votava, então? A plebe votava nestas assembleias e podia elegê-los e, portanto, eles prometiam dizer, enfim, se vocês votarem, nós, por exemplo, garantimos a vossa alimentação à custa do erário público, quer dizer, portanto, aquela de onde veio a ideia de pão e circo, quer dizer, para manter a plebe. Mas às vezes os próprios candidatos gastavam o seu próprio dinheiro, quer dizer, eles estavam quase sempre todos arruinados e cheios de dívidas, porque fazer política era verdadeiramente, extraordinariamente dispendioso, quer dizer, eles tinham de tornar-se populares, isto é de comprar os votos, basicamente, corromper os cidadãos, de uma maneira muito direta, quer dizer, de maneira muito direta. Ficando-nos um bocadinho no regime político de Roma, da cidade de Roma. Na antiguidade, os sábios diziam que Roma tinha um regime misto, isto é, não era exatamente nem uma oligarquia, nem uma democracia. Era uma mistura das duas coisas. Havia assembleias populares, os magistrados eram eleitos, e eleitos anualmente, todos os anos eram eleitos, portanto os mandatos eram só de um ano, embora às vezes pudessem ser prolongados, mas verdadeiramente eram só de um ano. Mas os magistrados eram eleitos sempre nestas famílias que já tinham
exercido magistraturas não dava para um passado. membro da plebe se candidatar a... Podia haver, eram os chamados homens novos, quer dizer, isto é, podia Havia alguém emergido, quer dizer, portanto eram aqueles que tinham pela primeira vez, chegavam às magistraturas e depois chegavam às magistraturas que davam acesso ao Senado e chamava-se um homem novo. Quer dizer, verdadeiramente eles eram todos homens novos, isto eram todos descendentes de homens novos num determinado momento. Mas, portanto, mas isso era, reparem, não era tão frequente que não fosse notado. Certo. Havia uma mobilidade social, mas muito limitada. Era limitada. Porque era muito difícil ser eleito, quer dizer, era preciso ter muito dinheiro, era preciso... muitos talentos, enfim... Pois, mas era mesmo, então, era mais fácil arranjar dinheiro do que talentos, como toda a gente sabe, e, portanto, daí as velhas famílias conseguirem ser eleitas. A direção do Estado está, de facto, na mão, depois, ou é muito condicionada pelo chamado Senado. O Senado é uma espécie de... é uma assembleia onde estão os antigos magistrados, e que têm lugares vitalícios. Portanto, o Senado é onde estão aqueles que já exerceram magistraturas, estão no Senado. Portanto, o que nós podemos dizer, e isto é a melhor descrição dos historiadores de hoje, é que a República Romana, portanto, quando César é jovem, a República Romana é um regime, e esta é a definição talvez melhor, é um regime de poder partilhado, onde o poder é partilhado entre a oligarquia. E este poder partilhado, o que quer dizer? É um poder que é frequentemente posto em xeque, muito escrutinado. Porquê? Porque os oligarcas, os magistrados, fazem oposição uns aos outros. E, portanto, estão constantemente a denunciar-se uns aos outros por corrupção, por malfeitorias. Portanto, é um poder bastante escrutinado, bastante limitado. Muito competitivo. E muito disputado. Quer dizer, eles estão constantemente a candidatarem, a disputar o lugar de cônsul, os lugares... pretor, etc. Portanto, nenhuma pessoa, quer dizer, nenhum indivíduo, tem o poder sozinho ou durante muito tempo. Isto é, não é sozinho, porque mesmo que seja cônsul, há um outro cônsul, portanto há sempre dois, e durante muito tempo, porque o cônsul é só durante um ano, quer dizer, e depois tem de estar numa série de anos sem poder ser eleito. E é Júlio César que vai mudar isso? As coisas estão a mudar quando Júlio César chega, este é que é o ponto. Quer dizer, não é exatamente ele que muda. Quer dizer, isto foi durante muito tempo a ideia de que seria ele, mas ele de facto, quando chega, e vamos já dizer, as coisas já estão a mudar. Esta República Romana já está a mudar. Mas, aliás, nós nem sabemos bem se alguma vez a República Romana correspondeu ao ideal pré-cesarista. Quer dizer, isto é, porque há um mito, quer dizer, que se criou, que é César depois vem e a República muda com ele, mas provavelmente a República nunca correspondeu àquele ideal. E é no tempo de César e dos outros imperadores que aqueles que estão descontentes com o poder dos imperadores começam a imaginar uma República Romana completamente diferente daquela que existe depois com os imperadores. A ficcionalizar umas certas origens. Um mito das origens, dizer, nos tempos da República Romana funcionava assim e agora estamos sujeitos a um... Mas a verdade é que a Roma antes de César já era uma Roma muito poderosa. Sim, no tempo do jovem César, quando ele tinha, portanto, 20, 30 anos, quando ele chega a interessar-se pela política e a começar a disputar o poder em Roma, nós já não estamos a falar apenas de uma cidade na Itália e no Mediterrâneo, é uma cidade grande, é uma cidade que já domina completamente a Itália e depois tem delegados a governar muitas outras cidades e territórios à volta do Mediterrâneo, naquilo que são hoje a França, a Espanha, os Balcãs, o Médio Oriente, o Norte da África, e nesses territórios os delegados da República Romana, isto é, aqueles que representavam o poder de Roma, estão à frente de exércitos profissionais, chamadas legiões, a cobrarem tributos que são enviados para Roma, a protegerem os aliados de Roma. Portanto, há uma série de reis na Ásia, no Médio Oriente, que são protegidos, clientes, como se costuma dizer, de Roma. Clientes é uma expressão que era usada em Roma para designar aqueles que são dependentes de uma determinada família, de um chefe político, são os seus clientes. Certo. E, portanto, a própria cidade de Roma tem os seus clientes, isto é, outros estados, outras cidades, reinos, que são clientes de Roma, que são protegidos por Roma e que pagam depois um tributo a Roma. Como o nome indica, não é? Eram clientes e, portanto, pagam. Não é? E depois pagam. Claro, estes delegados da República Romana, outra coisa que fazem conquistas.
tentam aumentar o número de cidades e de populações que estão submetidas a Roma e que pagam Era a expansão territorial, mas também económica. Sim, e estes lugares de comando nos exércitos são muito cobiçados. Aliás, são os lugares depois mais cobiçados de todos. Porquê? Porque rendiam muito. Isto é, quem estava à frente partilhava os saques, quando eles conquistavam uma cidade, partilhavam os subornos, porque havia imensas cidades que pagavam estes legados da República Romana, não pagavam apenas a Roma, mas pagavam-lhes também a eles para obterem favores e vantagens. E depois, claro, as conquistas, os êxitos militares davam um grande prestígio e grande fama, que era uma coisa também muito importante para arranjar, para conseguir ser eleito em Roma para as magistraturas. E claro, quem estava à frente dos exércitos acabava por ter um meio de fazer pressão politicamente, uma vez que tinha esses comandos militares. Os comandos militares eram chamados o Imperium. Isto é, quem tinha um comando militar tinha Imperium. Daí vem o nome de Império, quer dizer, estes comandos militares. Quer dizer, portanto, são comandos, é um comando militar. Ou seja, quando Júlio César entra na vida pública em Roma, portanto, começa a sua carreira política, a tentar disputar magistraturas, a tentar ser eleito para isto ou para aquilo. Roma é uma república, sim, dirigida pelo Senado, por magistrados eleitos, mas em que estes líderes militares, devido à expansão territorial de Roma no Mediterrâneo, estes líderes militares, sobretudo aqueles que têm maiores sucessos, ou que podem dizer que têm grandes sucessos, começam a dominar o jogo político. E, de facto, as grandes figuras dominantes neste século I a.C., no tempo de Júlio César, são tudo gente que teve impérium, quer dizer, isto é, que teve grandes cargos militares e que se tornam, à conta desses cargos militares, grandes figuras em Roma, como, por exemplo, Pompeu, chamado Pompeu o Grande, que também era um militar que tinha tido, enfim, alguém que tinha tido um cargo militar e que, com base nesse cargo militar, tinha conseguido uma grande influência política em Roma. Portanto, eles começam a dominar o jogo das eleições, das discussões e votações nos tribunais, nas assembleias, no Senado. Essas discussões começam a ser dominadas por estes grandes líderes militares, por estes imperadores. Porquê? Porque imperador era depois o nome que no exército era dado aos comandantes militares que tinham grandes sucessos. Imperator, quer dizer, era um nome que lhes eram dados, que era uma espécie de comandante, como em Cuba ou como Mas na o que tu estás a Venezuela. dizer é que depois de vencer determinadas batalhas e de anexar determinados territórios, o chefe militar que estava à cabeça dessas conquistas também ficava com poder sobre esses territórios? Passava a tirar proventos desses territórios até pessoalmente e sobretudo tinha a fama de ter feito estas conquistas. Portanto, era um bom candidato no ano seguinte para as magistraturas em Roma, se quisesse, ou então para influenciar as magistraturas. Porquê? Porque tinha dinheiro, tinha força militar, tinha grande fama, toda a gente queria estar ao lado dele. Era assim que Pompeu, quer dizer, quando César começa, enfim, a fazer a sua ascensão, a ser candidato a eleições, a fazer discursos nos tribunais e nas assembleias, que era assim que se começava, tem de repente esta imagem de Pompeu o Grande, quer dizer, Pompeu é este chefe militar que começa a dominar as eleições em Roma. Os candidatos de Pompeu é que ganham as eleições, Pompeu é que tem dinheiro para distribuir e para fazer os eleitores ir numa determinada direção. Portanto, essa é a imagem imediatamente que César tem. Mas como é que se chegava a chefe militar, então? Como é que se conseguia, de repente, estar à frente de um exército? É conseguir comandos militares, é conseguir ser nomeado por comandos militares. É isso que César tenta, verdadeiramente. Quer dizer, ele tenta obter portanto, tentar um comando militar. É o que consegue. Ele consegue primeiro na Espanha, na Península Ibérica. Tivemos essa honra. Ele conquista a Lusitânia e a Galécia, conquista Portugal. Uma das coisas que César faz por volta de 61, 60 a.C. Nós somos ótimos a ter grandes chefes militares vêm para passar por aqui. Duque de Wellington também, não é? Primeiro vêm aqui fazer o treino e depois tornam-se... Enfim, já tinha treinado na Índia, mas aqui faz o resto do treino, exatamente. Portanto, César está aqui. Portanto, este é um comando que... Ele, aliás, diz, portanto, ele conquistou a Lusitânia e conquistou a Galécia, portanto, é uma das suas cartas de recomendação quando ele volta a Roma, e depois consegue um outro comando militar extraordinariamente importante. Os comandos militares
era um comando militar, mas também uma espécie de governador de tudo, quer dizer, daquela região, que era uma chamada província. Mas a província também designava o comando que eles tinham, portanto era a província de César, no sentido que era a região em que César tinha também esse comando. Ele depois consegue, em cerca de 58 depois de Cristo, o comando militar na Gália, portanto na França, naquilo que é hoje a França, embora a França, a Bélgica, Suíça, certo. Quer dizer, nessa zona toda, em norte de Itália, portanto ele torna-se o comandante aí, ele faz imensas conquistas na Gália, passa ao Reno, portanto é o primeiro chefe militar romano a passar o Reno para aquilo que se chamava a Germânia, portanto a Alemanha, invade a Grã-Bretanha, também é o primeiro chefe militar romano a invadir, portanto a atravessar o Canal da Mancha e invadir naquilo a Grã-Bretanha. Que é hoje a Europa, foi a portanto, ele anda por todos e ele escreve memórias dessas campanhas, que sobreviveram, por exemplo, o comentário da Guerra das Gálias, portanto, ele escreve isso. Isto é importante. Porquê? Porque isto são estes ensaios que ele escreve, portanto, estes relatos, estas memórias das suas campanhas, eram depois enviados para Roma, copiados e circulavam, quer dizer, precisamente como propaganda política daquilo que ele fazia e tornaram-se depois, ao longo dos anos, a base da sua enorme reputação como general. Ele, de repente, é considerado, mesmo na Antiguidade, um dos maiores generais da Antiguidade, quase comparado a Alexandre o Grande. Enfim, depois aparece Napoleão 2000 anos depois, quer dizer, a competir com César, quer dizer, como este grande chefe militar, em grande medida porque temos sobre as suas atividades militares relatos que não temos sobre as outras, quer dizer, muito detalhados, relatórios mesmo, quase de fiz isto, fiz aquilo. Aliás, ele não diz fiz isto, fiz aquilo, ele diz César fez isto, fez aquilo, porque ele escreve na terceira pessoa. Portanto, ele torna-se extremamente poderoso, com meios para sustentar os seus partidários no exército. Portanto, ele é muito generoso para os seus soldados, está-lhes sempre a dar recompensas, presentes, a prometer-lhes depois terras quando eles forem desmobilizados. Ele também faz em Roma constantemente, há grandes festas, banquetes à população, toda a gente, certo. Quer dizer, a toda a população. E porque tem meios para isso também, não é? E tem meios para isso, quer dizer, ele tem isto. Portanto, na elite romana, esta ascensão de César faz com que ele tenha muitos aliados, gente que beneficia do poder dele, que faz uma espécie de partido de César, começa a haver um partido de gente que está ligada a César, mas também tem muitos inimigos, rivais que ressentem o poder dele, ou que gostariam de o imitar, quer dizer, mas ele está nos lugares, não são eles que estão, e estes rivais e inimigos, dentro da classe senatorial, quer dizer, daquela oligarquia romana, o que é que eles fazem? Quer dizer, eles fazem contra ele tentam-no despromover, promovendo constantemente acusações e fazendo campanhas contra ele, isto é, ele está constantemente em risco de ser acusado no Senado por abuso de poder, por corrupção, por malfeitorias, quer dizer, há sempre gente a insinuar coisas contra ele, senadores. Outra maneira que eles têm de o atingir ele não é o único grande líder militar e político, há outros, como Pompeu ainda está, e portanto é tentarem voltar enfim, estes grandes líderes militares uns contra os outros, que é uma maneira de também os anularem uns aos outros. César e Pompeu tinham sido aliados em 60 a.C., tinham feito uma espécie de aliança entre eles, quase uma espécie de partilha do poder, mas por volta de 49 a.C., enfim, os inimigos de César tinham conseguido voltar Pompeu contra César. E é nesse ano, 49 a.C., que o Senado, digamos, no Senado há uma maioria que consegue forçar César, exigem que ele abdique do império que tem na Gália, isto é, dizem. Portanto, ele tinha esse comando militar, o comando militar estava constantemente a ser renovado, e agora o Senado diz, não, acabou-se, quer dizer, vai ter de deixar as legiões e voltar como cidadão para Roma. Ele sabe que se voltar como cidadão para Roma vai ser imediatamente acusado no Senado de ter feito uma quantidade de coisas, vai ter uma série de processos no Senado. Vai ser perseguido. E, portanto, portanto, ele percebe que ou se impõe à força ou tem de se conformar com a ideia que vai ser exilado e vai perder qualquer importância política. E esse é o momento, em 49 a.C., ele à frente das suas forças militares das Gálias, que ele decide
jogar tudo, isto é, jogar os dados e passar o chamado Rubicão, o rio que fazia uma espécie de fronteira na Itália, à volta de Roma, e não era suposto as legiões entrarem nessa zona à volta de Roma. Sim, quer dizer, as espécie forças de zona militares desmilitarizada, quer dizer, precisamente que era para impedir estes chefes militares de entrarem com as suas legiões em Roma e fazerem uma pressão então ainda mais direta sobre as Assembleias e sobre o Senado. E César viola essa lei. Aliás, mas passar o Rubicão. Passar o Rubicão, isto é, passar o Rubicão que tem uma ideia de uma violação, quer dizer, de uma regra, e ao mesmo tempo a ideia de cometer algo em relação ao qual não há recuo, quer dizer, isto é, a partir dali já só se pode avançar, se pode avançar. Ele já cometeu ali um crime a partir do qual não se pode, a única maneira que tem de o redimir é vencendo, quer dizer, é ganhando, quer dizer, portanto, essa é a ideia de passar o Rubicão. Portanto, ele, aliás, o Suetónio, que é um historiador romano, conta imensas anedotas de César, aquilo é e algumas delas nitidamente pejorativas, quer dizer, para diminuir César. Ele diz que César, enfim, estava nesta altura também assediado pelos seus próprios partidários, que lhe pediam tudo, pediam lugares, empregos, propriedades, e ele dizia, bem, para isto tudo, temos de ter uma guerra civil. Quer dizer, temos de ter uma guerra civil porquê? Porque a guerra civil era uma maneira, dava a possibilidade de expropriar os vencidos, quer dizer, e, portanto haveria lugares e havia bens para partilhar para mais gente com uma guerra civil. Mas é isso, enfim, que acontece? É isso basicamente que acontece, é isso que acontece entre 49 a.C. e 45 a.C. É uma guerra civil inicialmente entre 4 César... anos? Isso é muito tempo. Inicialmente entre César e Pompeu. César acaba por derrotar Pompeu, mas depois tem de derrotar os outros exércitos, quer dizer, porque todos os seus inimigos, César começa logo em 49 por dominar a Itália, portanto os seus inimigos, os outros senadores, fogem e vão-se pôr à frente de exércitos nas várias províncias, isto é, nos vários territórios dominados por Roma. Portanto, depois César, o trabalho de César durante aqueles 4 anos é ir, enfim, desde a Espanha até ao Egito, andar a derrotar estes exércitos todos enfim, exércitos de opositores, para se impor como o homem forte de Roma. Ele, no Egito, a vitória dá-lhe direito a tornar-se amante da rainha Cleópatra. Tinha um belo nariz. Tinha o famoso belo nariz, que é uma rainha precisamente protegida dos romanos, uma cliente da República Romana, portanto ele torna-se cliente de César diretamente. Ele então adquire um enorme poder em Roma, é o imperador, quer dizer, o imperador porque é um título militar que ele tem, quer dizer, dão-lhe imperator, portanto comandante, vamos traduzir assim à latino-americana, mas adquire também um outro poder, que é o poder de uma magistratura excepcional, que é a ditadura. Ele torna-se ditador. E este ditador é um magistrado que era nomeado pelo Senado em momentos de emergência pública para exercer todos os poderes. Mas era geralmente tinha um mandato muito efêmero, sim, meses. Quer dizer, isto era quando o Senado sentia que a República Romana estava num estado de desordem ou a precisar de medidas de emergência, e então nomeava alguém que tinha todos os poderes de todos os magistrados, certo, que era um ditador. Mas durante um período muito pequeno, era uma magistratura muito temporária. O que acontece é que com César torna-se vitalícia. Ele é nomeado ditador para toda a vida. Sabes o que é temporário, mas não vitalício? É o nosso tempo. É o nosso tempo e é o programa O Resto da História. Para quem nos está a ouvir em direto em FM, eu despeço-me até para a semana, quando consigo. Os outros, como sempre, podem continuar a ouvir-nos em podcast. Então, temos César finalmente a abarcar o poder, ditador vitalício. Vamos pôr-nos em 45, portanto, nas vésperas do assassinato. Também não durou muito tempo como ditador vitalício. Não, é em fevereiro e é assassinado em março de 44, portanto, não é muito tempo, não. Enfim, mas foi toda a vida, portanto, foi vitalício. Então. Certo. Agora, portanto, o que é esta República Romana com César como ditador vitalício? Bem, continua a ser uma república, com um senado, com magistrados eleitos, portanto continua a haver cônsules, pretores, etc., com as assembleias populares. Aquilo que eu acho, enfim, não sou só eu, o grande historiador desta época, que é um britânico, Ronald Syme,
aliás, um dos maiores historiadores do século XX, ou de sempre. Que tu conheceste? Não, por acaso não conheci. Enfim, estive em Oxford quando ele ainda lá estava, mas ele já estava retirado, não cheguei a conhecer. Mas o Ronald Syme chama a atenção para uma coisa no seu livro, que é The Roman Revolution, que é sobre esta época. Ele diz porque é que a República se mantém? Quer dizer, na prática aquilo já é o poder de César. Porque é que ele mantém tudo isto? Ele diz porque César, temos de imaginar o que é que César era. Quer dizer, o César é membro destas famílias aristocráticas. Aquilo que ele quer verdadeiramente não é eliminar esta aristocracia, é ser reconhecido por eles como superior. Portanto, ele não os quer eliminar, ele quer que eles o reconheçam como superior. Isso é que é o poder dele. Isso é que lhe dá poder. Quer dizer, o gozo é ter os seus rivais, os seus colegas de escola, digamos assim, a reconhecerem-no como superior. É isso. Quer dizer, e é por isso também que ele é famoso pela sua clemência, pela sua generosidade para com os vencidos. Portanto, ele mantém os inimigos dele, mantém-os nos lugares, porque ele tira obviamente, parte daquilo que ele ambiciona, que é a glória, o reconhecimento, a dignitas, quer dizer, esse seu estatuto, só pode ser obtido verdadeiramente quando lhe é reconhecido pelos seus pares. Isto é, se fosse só a plebe, quer dizer, não tinha graça. Não, e se fosse só a plebe, isso não tinha graça. É quando os seus pares, os outros aristocratas como ele, das grandes famílias patrícias, isto é, nobres, quer dizer, uma nobreza, que o reconhece, isso é que lhe dá essa sensação de que verdadeiramente ele é vencedor. Agora, sob esta aparência de república que ele mantém, a figura deste imperador e ditador é dominante. Quer dizer, ele senta-se numa cadeira dourada no Senado, quer dizer, para se destacar, diz que se usa roupas escarlates, isto é, roupas com uma cor que antigamente estava associada aos reis antigos. Portanto, usa isso. Distingue-se imediatamente a figura dele. Aliás, ele sempre, segundo Suetonio e Plutarco, ele sempre desde jovem se vestiu incrivelmente bem, todo muito arranjado, etc. Portanto, uma espécie de dandy, quer dizer, e portanto correspondia a isso. Ele dá grandes festas, grandes espetáculos, promete benesses para a plebe, cunha moedas em Roma com a sua efígie, quer dizer, com o seu rosto, o que era só os reis é que tinham feito isso em Roma, e portanto era um sinal de uma situação absolutamente excepcional, e depois, claro, há estátuas e bustos dele em número suficiente para terem sobrevivido até hoje, quer dizer, e estarem nos museus. Agora, ele continua a ter inimigos. Esses inimigos, dentro desta classe natural da aristocracia, oligarquia, como quiserem chamar, esta elite política e social em Roma, não estão satisfeitos com César. Eles espalham, e para o diminuir, digamos, eles ainda usam a tradição republicana, de que os romanos eram supostos serem muito ciosos. E, portanto, espalham que César se prepara para se fazer rei e para instaurar em Roma uma monarquia como as monarquias da Ásia, quer dizer, como as monarquias gregas da Ásia, onde há reis. Mas há alguma solidez nessa suspeita? César aparentemente faz tudo para manter a aparência da República. Aliás, há várias cenas contadas por Suetónio em que há gente que o tenta coroar com diademas e ele recusa, quer dizer, ele diz que não, quer dizer, não quer. Provavelmente isso até poderiam ter sido cenas digamos, preparadas por César e pelos seus partidários para demonstrar publicamente que ele não queria ser rei, mas os seus inimigos continuam essa suspeita, uma suspeita que tem como sustentação o poder que César tem, quer dizer, e conseguem até dividir o partido de César, quer dizer, que é isso que acontece no ano 44 a.C., quer dizer, é essa divisão. Portanto, há uma parte dos cesaristas, vamos chamar assim, daqueles que seguem César, há uma parte deles que se volta contra César também. Talvez, provavelmente, por outras razões que não propriamente o medo de César se fazer rei, mas talvez descontentes por César não lhes dar a importância que eles achavam, ou por qualquer outra coisa. Entre eles está esse Brutus, Ele é apresentado muitas vezes como sobrinho, não é? De César, mas, sim, mas ele não era um familiar, não nesse sentido que nós lhe atribuímos de sangue, não é? Sim, mas os romanos não
não assentavam o parentesco apenas no sangue, quer dizer, mas em adoções, etc. Portanto, Brutus é um protegido de César. Há depois até rumores que ele podia ser filho mesmo dele, quer dizer, do filho de César, uma vez que César teria sido amante da mãe de Brutus. Mas, enfim, isto é aquelas histórias que se contava quando em Suetónio e Plutarco, são leituras ótimas, são fantásticas, quer dizer, portanto, são indivíduos que têm acesso a bastantes fontes, que hoje já não existem, infelizmente, quer dizer, imensos livros, correspondência, que existiram no século I depois de Cristo, mas 2000 anos depois não existem, isto é cartas de César, coisas, porque eles citam isso, quer dizer, o Suetónio cita, um discurso de César, há uma carta em que César diz isso, quer dizer, portanto, devia haver arquivos com esses materiais em Roma, que se perderam, mas também têm acesso ao disco que diz, às memórias dos mais velhos, dizer, o César costumava dizer isto, ou fazia aquilo, portanto, e eles registam essas historietas todas, algumas delas nós sabemos que não são verdadeiras, porque noutras fontes são contadas a propósito de outros protagonistas, isto é, de outros indivíduos, quer dizer, que também se diz, por vezes em fontes gregas, isto é, de 200 ou 300 anos antes, já as mesmas anedotas são contadas em relação a outros líderes políticos que depois são aplicados a César, portanto nós vemos logo que aquilo é apócrifo, não é verdade, mas outras não sabemos exatamente se era ou não era, eram tradições. Este Brutus, fosse ou não fosse... portanto, é um protegido de César, tinha estado contra César inicialmente, César depois protege-o, fala vir para o seu partido, ele agora... volta-se contra César, faz parte da conspiração, e é também dito que ele é descendente de um primeiro Brutus que em 509 a.C. teria derrubado os reis, e portanto ele próprio se sente como o inimigo dos tiranos, quer dizer, daquilo que os gregos chamavam de tiranos, quer dizer, aqueles usurpadores que tentavam implantar uma monarquia numa república, e isso pode o ter animado, portanto, a fazer parte desta conspiração. No ano de 44 a.C. Portanto, reparem, ele já não tem exércitos para enfrentar César. César derrotou todos os outros chefes militares. Portanto, aquilo que tem é um grupo de senadores que se propõe fazer alguma coisa, e a única coisa que pode fazer é um atentado pessoal contra César, isto é, assassinar César. Não podem ter a ideia, vamos formar um exército para combatê-lo. Não chega. Portanto, e tentam e planeiam fazê-lo no sítio onde César está mais exposto, que é o Senado. O Senado, onde, reparem, César, precisamente para manter as tradições da República, ele continua a ir ao Senado, continua a assistir aos debates, a participar em debates, a ouvir os senadores. Portanto, isto é, ele, sim, tem lá uma cadeira dourada, mas continua a ser um senador entre os outros senadores. Portanto, em março de 44 a.C., há 2068 anos, portanto, ele vai ao Senado. E a história, obviamente, é que antes de ir, o adivinho diz-lhe, atenção, cuidado com os idos de março, isto é, cuidado com o dia 15, quer dizer, entretanto, portanto, o adivinho já tinha sido antes, quando ele, também é outra história, que quando ele chega ao Senado, vê o adivinho e diz, cá estamos no dia 15 de março e eu cá estou, não aconteceu nada, e os idos de março, portanto, não aconteceu, e ele, o adivinho, diz, atenção, que ainda não acabaram os idos de março, ainda estamos nos idos de março, ainda não chegou ao fim, portanto, isto é as histórias que se contavam, e depois ajudaram imenso Shakespeare a fazer a sua peça e outros, mas, portanto, há um grupo de senadores nesse dia, portanto, há um grupo de senadores, entre os quais Brutus, que rodeia César para, aparentemente, falar com ele, isto é, pedir-lhe qualquer coisa, e que a um sinal, o sinal é de um deles agarra na toga de César, quer dizer, agarra na toga como se fosse, portanto, na roupa dele, como se fosse para lhe chamar a atenção, mas de facto isto era um sinal para toda a gente puxar dos punhais que tinha escondidos e apunhalar César, e a ideia era que todos eles o deviam apunhalar, quer dizer, até para todos eles serem culpados do assassinato e não ser apenas um deles, e portanto daí as 23 feridas, e aliás a história diz que eles, portanto, a tentarem apunhalá-lo, apunhalam-se uns aos outros nas mãos, quer dizer, tantos punhais em cima de César. Depois conta-se imensas histórias acerca como é que a coisa se passou, que dá um dramatismo especial à história, isto é, diz que ao princípio César tenta resistir, isto é, tenta agarrar
enfim, as mãos que o estava a tentar apunhalar, mas que, ao ver Brutus, quer dizer, o seu próprio protegido com um punhal também dirigir-se a ele, teria dito aquela expressão também tu criança, ou também tu meu filho. E essa expressão sabes onde é que ela está? Não sabes sim, está em exatamente. Suetónio, tem... Está logo nessas sim, está nessas fontes. do, Sim, está nessas fontes. do ano 1. Aliás, dizem que ele não o disse em latim, mas disse em grego, quer dizer, teria dito em grego, embora a citação que é feita é sempre em latim, porque está em latim em suetónio, que diz, ele disse isto em grego, quer dizer, mas está lá em latim. Portanto, quando César teria visto Brutus, teria ficado, enfim, chocado, e que teria coberto a cabeça com a toga e deixou de resistir. Esse gesto, por outros historiadores, é também interpretado de outra maneira, que é, portanto, o cobrir a cabeça, é que aquilo que se estava a passar ali era um crime no Senado, quer dizer, onde não devia estar a acontecer nada daquilo. Portanto, aquilo era uma espécie de sacrilégio, e que César, ao cobrir a cabeça, era uma forma de se distanciar do horror que estava ali a ser cometido por aqueles senadores. O que dá uma ideia curiosa. Isto é, César é acusado por eles de violar as práticas e os procedimentos, mas eles, ao matarem César no Senado, também estão a violar as práticas e os procedimentos da República. E depois, isto para compor a história ainda mais, portanto, isto teria, na casa onde o Senado estava reunido, haveria esta enorme estátua de Pompeu, que era o rival de César, que César derrotou e que tinha sido também assassinado, e César teria caído aos pés da estátua de Pompeu. Fica bem e, portanto, exatamente, quer dizer, portanto, esta ideia dele ter caído aos pés da estátua do seu anti-rival, que ele derrotara e que também tinha sido assassinado. O que está, quer dizer, o que nós percebemos, portanto, aquela ideia de foi César então que acabou com a República Romana. Bem, a República Romana, quando nós olhamos para os últimos 100 anos, quer dizer, da República Romana, mesmo antes de César aparecer, aquilo está a transformar-se noutra coisa, quer dizer, está a transformar-se noutra coisa e com base na ascensão destes grandes líderes militares. Depois da morte de César, os seus inimigos os assassinos clamam ter restaurado a liberdade, a libertas, quer dizer, a liberdade da República Romana, mas a verdade é que o partido de César, liderado por Marco António, não desarmou. Ao princípio até parece haver um entendimento entre o partido de César e os assassinos de César, portanto, mas segue-se imediatamente uma guerra civil, aliás, várias guerras civis, a primeira entre os assassinos de César e os seus partidários, e os partidários de César vencem os assassinos de César, Marco António derrota o Brutus, que depois se suicida, e a seguir uma guerra entre os próprios partidários de César, entre Marco António e uma figura que aparece no ano 44 a.C., não era conhecida até então, que é um jovem chamado Otávio, e que se descobre em 44 a.C., que é o filho adotivo de César. Ele é, de facto, sobrinho neto de César, mas que César, no seu testamento, tinha adotado como filho. E, na prática, Otávio invoca isso para se tornar o sucessor de César. Isto é, para dizer que ele é o sucessor de César. Ele, de facto, vem a tornar-se o sucessor de César, adotando até o nome do pai adotivo, que depois vai ser usado por todos os imperadores como uma espécie de título. Isto é, César depois torna-se um título dos imperadores. Portanto, estás a falar do imperador Augusto. Este jovem, Otávio, que depois chama-se Caio Júlio César Otaviano, vem em 27 depois de Cristo a adotar o nome de Augusto e a fazer aquilo que o pai adotivo tinha tentado fazer. Portanto, ele também não estabelece uma monarquia. Portanto, mantém as aparências da antiga República, o Senado, as magistraturas, etc. Mas ele é o grande líder. Ele nunca, portanto, ele é Augusto, Imperator, nunca adota o nome de Rex, rei, recusa sempre, diz não tem nada a ver com rei, mas curiosamente isso é em Roma, porque na parte grega do Império, isto é, na Grécia e no Médio Oriente, onde a língua do Império é o grego, portanto, é uma parte, há uma parte do Império, a parte oriental do Império, que é já grego, o nome a palavra que é usada para designar estes imperadores romanos é Basileus, rei. Eles são reis, quer dizer, é assim que eles são designados na parte
grega do Império. Na parte romana, não. São imperatores, são Césares, não se usa Rex. Esta história impressiona muito, sobretudo a partir do século XVI na Europa, quando começa a haver gente a sonhar com a restauração de repúblicas como tinha sido a República Romana antes de César. Aparecem os republicanos, aquilo que nós chamamos de republicanos em Roma, na Itália, obviamente, porque tem imediatamente essa ligação a Roma. Maquiavel e outros autores são autores neo-republicanos, que é assim que os historiadores lhes chamam. Quer dizer, com referência a Roma. Sim, portanto, eles querem restaurar repúblicas como a de Roma. Quer dizer, estudaram Roma e dizem isto era o melhor regime e nós queremos restaurar estes regimes. Mas imediatamente enfrentam essa questão. Bem, mas isto era o melhor regime, mas acabou. E porquê é que acabou? Quer dizer, e como é que nós podemos instaurar uma república? Portanto, a questão para estes republicanos, aliás, é depois para também aquela questão que é levantada pelos pais da independência americana no século XVIII, não é estabelecer uma república. O problema não é esse, é manter a república. Sim. Como é que se mantém uma república? E para isso há várias soluções, quer dizer, a questão, por exemplo, se a república depende do espírito de liberdade, do espírito republicano, então a educação. Rousseau, que também é um grande admirador da República Romana no século XVIII, faz esta grande ênfase na educação cívica. Portanto, é preciso educar as pessoas para manter esse gosto pela liberdade. Portanto, esta é uma solução. Para outros, como por exemplo os pais fundadores dos Estados Unidos, a questão não é de propriamente andar a educar as pessoas com educação cívica, educação para a cidadania, não é isso, mas é criar uma estrutura institucional que impedisse a emergência de alguém tão poderoso como César. César é sempre visto como o inimigo da República, aquele que vai pôr termo à República. E para isso tem de haver um grande cuidado na Constituição. É assim que os pais fundadores dos Estados Unidos fazem a sua Constituição, com um grande cuidado, divisão dos poderes, a limitação dos mandatos, para evitar a concentração do poder num só durante muito tempo. Isto seria criar um César, quer dizer, portanto, evitar isso. Agora, para outros, a causa, e isso também é muito importante, a causa da ruína da República Romana não está exatamente na falta de educação, nem na questão da estrutura institucional, porque a República Romana também tinha uma estrutura de instituições que dividia o poder. A causa está nas fontes do poder destes grandes líderes militares. E onde é que está essa causa? Está na expansão territorial da República. A República saiu da cidade, abrangeu o Mediterrâneo, e ao abranger o Mediterrâneo deu aso à emergência destes líderes militares com enorme poder nos exércitos, com enorme poder financeiro que lhes vinha das conquistas de Roma, e foram esses líderes militares que verdadeiramente destruíram a República Romana. Portanto, ou seja, que as expansões também tinham uma república, para se manter, tem de evitar estas expansões imperiais, e isso, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, é invocado sempre por os chamados isolacionistas, quer dizer, que é aqueles que acham que os Estados Unidos da América, para se manterem uma república, não podem ser um império. Porquê? Porque o império imediatamente dará origem àquela chamada presidência imperial, isto é, à emergência do presidente como o chefe da expansão, enfim, da projeção do poder americano no mundo, e que isso será o princípio do fim da República Americana, tal como tinha sido o princípio do fim da República Romana. Portanto, esta história continua a ter uma ressonância muito grande em termos de imaginação política e a justificar debates políticos atuais. E, portanto, mesmo 2068 mesmo 2068 anos depois ainda continuamos a discutir quem é que foi César, porque é que foi César, porque é que foi ele, o que é que ele estava a fazer. Muito bem. Bom, olha, só podemos dizer que as vísceras da galinha aconselharam-nos bem. Foi uma ótima conversa, um ótimo programa. Nós voltamos para a semana. Até lá.